Bem-vindos a mais um Diretas de Direito e hoje vamos falar um pouquinho sobre essa MP da Liberdade Econômica. Além de dar boas-vindas ao professor Candinho, estamos de volta com um quadro do nosso canal aqui, o Habeas Corpus. Hoje nós estamos aqui tomando uma Weissbier da Baden-Baden, inclusive, né? Se quiser rolar um patrocínio aí, a Baden-Baden é a melhor Weiss do Brasil. E eu tô aqui com o professor Candinho, que é professor de Direito Empresarial e é mestrando na área de Direito Econômico. Professor, bem-vindo ao canal, bem-vindo aí ao Diretas de Direito e vamos falar um pouquinho hoje sobre um tema aí que eu vi você postando nas redes sociais, que é essa questão aí da MP, né, da Medida Provisória da Liberdade Econômica. Tá, MP 881. Bom, primeiro, prazer estar com você aqui, viu, Tássio, no teu canal, e espero que esse habeas corpus não tenha ordem denegatória, né? Não, vamos até brindar aqui, ó. Vou até brindar. É boa demais essa cerveja. Muito boa mesmo. Bom, a MP 881 é uma sinalização desse governo que está aí para o mercado. Além de ser uma sinalização para o mercado, como um governo facilitador da atividade empresarial, da atividade econômica, do empreendedorismo, o que me deixa mais feliz é que ele vem de encontro com o que já consta nos artigos da Constituição Federal, desde 1988, onde o legislador originário constituinte colocou lá que é um fundamento da República o princípio da livre iniciativa. E no artigo 170 da Constituição Federal, que inaugura o capítulo da ordem econômica, ele relega a ordem econômica à atividade privada. E também tem um outro princípio, que é o princípio da livre concorrência, né? Então, com esses dois princípios, lá em 88, já era um sinalizador de que o Estado deveria intervir muito pouco na atividade econômica, a não ser como um agente regulador e um agente fiscalizador da atividade econômica, além de ser um agente que promove políticas públicas de incentivo à atividade econômica. Porque entendeu lá o governo lá atrás que não existe política social sem dinheiro, e realmente não existe. E o que traz dinheiro para o governo, para a sociedade, faz a economia rodar, é a iniciativa privada nas mais diversas atividades econômicas que exercem, né, a iniciativa privada. Então a nossa Constituição, que é conhecida por ser uma Constituição cidadã, muita gente às vezes fala, tem muito direito, tem muita garantia e tal, ela também traz no seu texto constitucional esses princípios que trazem um incentivo ou que visam melhorar as condições do empresário no Brasil. O que faltou, no caso, foi uma implementação por parte do Legislativo e do Executivo, políticas nesse sentido. Porque a Constituição, ela é, tipo assim, vamos poder dizer que ela é híbrida nesse sentido. Porque quando ela fala da livre iniciativa, ela fala também da proteção do trabalho, ela fala também da dignidade humana. Então ela traz a livre iniciativa como um meio para implementar a proteção do cidadão também. O que faltou é que durante um tempo o nosso conjunto normativo ele foi muito de tutelar o cidadão. Então tudo o que o cidadão vai fazer como iniciativa de empreendedorismo sempre tem o Estado tutelando o cidadão. E agora, não é que veio atrasado ou veio implementação em época errada. Eu acho que nós estamos vivendo agora, nesse momento, um clique de gerações. Então, já ocorreu a reforma trabalhista no governo Temer, no governo passado, como também assim, uma mudança de paradigma nessa relação empregatícia. E agora, eu acho que veio essa liberdade econômica em formas de princípio, na medida provisória 881, como uma forma de inverter o papel. Ao invés do cidadão ter que ficar provando para o Estado que ele é de boa fé, que ele quer empreender, que o negócio dele é certo, que ele não está infringindo nenhuma norma, né? É o Estado que vai ter que provar se o cidadão está cometendo algum ilícito na sua atividade. Entendi. Então, inverteu a ótica de visão nessa questão da iniciativa privada. Isso é interessante, porque você
depara muitas vezes com uma burocracia muito grande. Então, uma das coisas que eu vi por cima ali nessa questão da medida provisória é que o pequeno empreendedor que não cause risco à sociedade, ele praticamente vai poder abrir o seu empreendimento, vai poder começar a trabalhar, e o Estado é que depois vai ter que correr atrás para ver se ele precisa ou não disso, para ver se ele tem a atividade ali. Ele inverteu, jogou o ônus para o Estado. Não é ele não precisa mais toda aquela burocracia prévia para começar a atividade. O Brasil é um dos países do mundo que mais dificulta a constituição de empresas no mundo. Está lá em 150 ou 180, né? Então, como o governo muda essa ótica agora e dá mais liberdade ao cidadão, e isso é a política liberal que esse governo se propõe a fazer, então o que acontece? As atividades consideradas de baixo risco, e essas atividades não é ao bel prazer, tem uma lei que vai dizer, que diz quais são as atividades que são consideradas de baixo risco. Então essa atividade de baixo risco, para começar o negócio, pode dispensar o alvará, pode dispensar algumas licenças, o pagamento de algumas taxas, algumas vistorias de órgãos governamentais que na verdade mais atrapalham do que tem fundamento. Às vezes de nada valem, às vezes, o alvará, a licença, para aquela atividade que não oferece risco a ninguém o seu início. Eu há um tempo atrás, o pessoal que acompanha o canal e acompanha minhas redes sociais sabe, eu sou crítico do Jair Bolsonaro, não votei nele, tenho várias limitações, e o governo dele aí está fazendo um monte de lambança, mas essa a gente tem que abrir o parênteses e falar, foi uma boa medida provisória, foi uma boa iniciativa do governo, a primeira talvez, não, na verdade são duas, eu achei uma outra que ele fez interessante também, é só a título de curiosidade, aquela que ele extingue aqueles tratamentos diferenciados dentro do Poder Executivo Federal, você chegou a ver, né? Acabar com excelentíssimo e tal, aquilo também foi interessante. Então, assim, ele fez uma proposta muito boa, porque toda vez que essa discussão vinha em torno de cercear ou cortar direitos do trabalhador. E a ideia... para empreender, claro, que se você tirar alguns direitos dos trabalhadores, algumas garantias que os trabalhadores têm, pode até ficar mais fácil para o empreendedor. Mas o caminho que ele tomou, pelo menos a princípio com essa medida provisória, foi o caminho de facilitar para as empresas sem cercear nenhum direito. Você não encontra ali nenhuma ameaça a nenhum direito trabalhista. Nada, pelo contrário, ele está expresso lá que tem que ser preservado os direitos trabalhistas. Que aquilo ali não se aplica... Aquilo que está ali, esse contexto, esse princípio, esse novo pensamento de como ver a empresa, o empresário, não se aplica para burlar a lei trabalhista. Está expresso na medida, né? Que a medida é baseada em 3 fundamentos, que é, primeiro, a liberdade de você exercer qualquer atividade econômica, desde que seja lícita, é claro. A presunção de boa-fé do particular sempre. E, por último, a intervenção mínima do Estado na atividade econômica. Então, o que ele está falando? Olha, empreendedor, pode empreender, pode tentar fazer o seu negócio, ganhar dinheiro, obter lucro, gerar emprego, gerar renda, que o Estado não vai te atrapalhar, né? Então, é uma inversão de papéis agora. Tipo assim, eu sei que você gosta de direito administrativo. Não tem lá a inversão de ordem na concorrência e no pregão? Para facilitar a licitação? Sim. É a mesma coisa agora. Então, primeiro nós vamos empreender. Primeiro nós vamos autorizar você montar o negócio. Depois, o Estado vai verificar se o teu negócio está correto, está cumprindo a legislação. Se não estiver cumprindo os rigores da lei. Entendeu? Então, faz parte da boa-fé de que você vai montar uma coisa. Então você vai vir para a gente aqui, nós vamos tratar você como se realmente o teu negócio é lícito, você está de boa-fé, você quer empreender, gerar emprego, mas depois eu, Estado, que tenho o poder de fiscalização e regular, eu vou verificar se realmente isso é verdade. Se não for verdade, se você estiver ofertando algum risco, você omitiu alguma informação do Estado, você vai responder por essa omissão, obviamente. Tá. E a questão do alvará ali, parece que agora vai haver uma presunção de
aceitação tácita, alguma coisa? Como é que é? Porque hoje a pessoa precisa, muitas atividades elas precisam de um alvará. Então elas dão entrada no município e às vezes o município ele coloca seu alvará lá numa ordem para cumprir. Mas às vezes antes de emitir o alvará, ele precisa que um fiscal vá no lugar, ele precisa ver a documentação, e às vezes você fica com 60, 90 dias com o alvará parado sem poder empreender. Ó, eu posso falar que aqui em Campo Mourão nós já tivemos empresas que ficou mais de 6, 7 meses sem abrir o negócio por conta de um alvará. Você entendeu? Ou então por conta de uma renovação de alvará. A medida provisória joga a bola para os prefeitos. Então dá competência legislativa aos prefeitos em aplicar a medida. Então a bola agora estão com os prefeitos municipais. Os prefeitos vão precisar regulamentar essa questão. Eles vão precisar regulamentar essa questão e eles, obviamente, vão ter que rever essa postura desses alvará e dessa liberdade econômica. Vou dar um exemplo prático que pode atingir muita gente. Por exemplo, ambulantes. A pessoa não está fazendo uma atividade econômica? Pode ser que esse ambulante não esteja gerando um emprego, a não ser o dele, mas ele está gerando atividade econômica. Então, em muitos municípios, tem essa visão de que, uma visão assim, vamos dizer assim, paternalista de que os ambulantes fazem mal ao município, porque fazem mal aos comerciantes, porque os comerciantes estão pagando o alvará e às vezes eles não, né? Então, isso daí vai mudar essa ótica de que só porque a pessoa às vezes não tem um local fixo, não tem um alvará na parede, ele não pode empreender. Então isso é uma mudança de paradigma. E se ele entrar com um pedido de alvará e o município acabar demorando, eles vão regulamentar um prazo que vai considerar que... Não, tem um prazo. Tem um prazo, né? Tem um então, prazo. Eu entrei com o alvará, o município não respondeu. Eu posso, sei lá, 30 dias? Está aceito. Inicie minha atividade. Considera-se que foi aceito. Pronto, acabou. Considera-se que o silêncio, a inércia do poder público vai ser em favor do empreendedor. Quem cala consente vai fazer direito. Legal. E tem mais alguma... Eu vi uma situação também que nós temos uma reclamação às vezes muito grande sobre a interferência do judiciário nos contratos. Essa parte também parece que a MP veio alterar. Na realidade teve duas alterações que falam do título do direito empresarial, que é a partir do 966. Mudou, por exemplo, o artigo 50 do Código Civil, que fala sobre fraude e abuso da personalidade jurídica. Ou seja, quando a empresa abusa daquela personalidade jurídica que ela tem para fraudar credores, para desviar patrimônio, para, enfim, fazer algumas atitudes que não são legais e prejudicam terceiros ou prejudicam até o próprio Estado. Então, o que mudou ali? Mudou o seguinte, até um tempo atrás aí, essa desconsideração da personalidade jurídica, ela era feita assim de forma aleatória. Você encerrou uma empresa irregular, você já pode despersonalizar e atingir o bem do sócio. Agora precisa do dolo. Então, além de constatar fraude, precisa de mostrar a intenção de fraudar. Eu vou só explicar para quem às vezes não é da área do direito, só para entender. Hoje no Brasil nós temos uma separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, por exemplo, eu vou empreender, eu vou abrir uma empresa, então eu vou abrir um CNPJ. Eu tenho meu CPF e eu vou abrir um CNPJ de uma empresa. Essa empresa ela vai ter legitimidade, por exemplo, para fazer empréstimo, para comprar um imóvel, para adquirir conta em banco e tal. Então, muitas vezes a pessoa ela tem lá um patrimônio pequenininho de 15, 20 mil, coloca nessa empresa, abre essa empresa e com, por exemplo, no CNPJ, ela pode fazer um empréstimo e esse empréstimo vai servir, por exemplo, para ela comprar o estoque da loja. Mas, de repente, essa loja acaba falindo. Ele não consegue arcar com aquele empréstimo, aí essa empresa vai falir, o banco vai vir cobrar, a empresa, sei lá, está devendo 50 mil, a empresa tem 25 mil. Aqueles outros 25 mil que ela não conseguiu saldar, vai morrer com a empresa, vai ficar sem pagar a dívida, porque você não pega os bens da pessoa física, porque a empresa ela tem autonomia própria. Só que diante dessa autonomia, muitas pessoas de má fé, elas vão abrir uma empresa, adquirem empréstimos, compram imóveis, compram veículos e tal, tudo em nome da empresa, e depois essa empresa acaba vendendo, por exemplo, para um terceiro, que aí pode ser um laranja, pode ser um parente dele. Aí quando o banco vem, a empresa não tem como quitar isso aí, faliu a empresa e o cara fica de boa com o CPF dele limpo.
Então, existe um instituto no direito que é a desconsideração da pessoa jurídica para punir. Então, se você vê que uma pessoa agiu de má fé, você pode sim ir cobrar da pessoa particular, não só da empresa. Você vai, não, quem é o dono dessa empresa? Pô, a pessoa passou todos os bens para o nome dela, para o nome de um terceiro e está usufruindo. Então, o direito pode fazer isso. Pode fazer, só que agora, em vez de ser cobrado de uma pessoa inocente, que às vezes teve até a documentação falsificada, você vai cobrar de quem efetivamente provou uma fé. Porque às vezes o cara pode, o cara pode falir e o juiz podia acabar entendendo. Falei, não, você não vai ficar devendo tudo isso. Você está bem, a sua conta privada tem dinheiro, sua empresa faliu, então vamos arcar com a sua conta privada. Hoje não. Exatamente. Então a MP vem proteger quem está de boa fé e também continua penalizando quem está de má fé, quem está usando desse empreendedorismo, dessa atividade econômica para prejudicar terceiros. Então tem que ter o dolo, e aquele sócio que às vezes é só um investidor, ele não está no dia a dia da empresa, mas ele só colocou dinheiro ali e tal, ele também fica protegido. Fica protegido, porque ele não praticou os atos de má fé, na realidade, né? Ele foi só apenas um impulsionador daquela atividade econômica. Não foi ele que praticou esse ato fraudulento. E o importante também é o seguinte, no parágrafo único do 1052, abre a possibilidade de você fazer uma sociedade de responsabilidade limitada, que essa sociedade que você falou, que protege os bens dos sócios, só apenas com um sócio. Isso nós não tínhamos no direito, nós tínhamos uma gambiarra que os nossos juristas fizeram, nosso legislador fez, ao instituir a EIRELI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada, mas com vários regramentos. Então, agora, uma pessoa só, se quiser montar uma empresa, uma pessoa jurídica com responsabilidade limitada, que significa que os seus bens particulares não serão abrangidos em caso de responsabilização por essas obrigações contraídas no nome da pessoa jurídica, fica protegido. Então, também vai ter essa possibilidade. E trouxe também, além dessa questão do alvará, das licenças, onde o cidadão que vai empreender com atividade de baixo risco vai ser olhado com outra ótica, trouxe também, Tássio, algumas mudanças na área processual. Por exemplo, nós temos aí algumas demandas que são em caráter repetitivo e súmulas vinculantes, né? Onde o direito já está pacificado e aqui os juízes de primeira instância, o Poder Judiciário, já podem aplicar aquilo de forma imediata. Então, o que traz a MP também nesse aspecto? Olha, autoriza a AGU, que são os advogados gerais da União, os procuradores da Fazenda Nacional, a deixarem de fazer recursos, a deixarem de contestar qualquer processo do contribuinte ou do empreendedor quando isso tiver sacramentado. Então, porque na prática hoje, né, só para o pessoal entender, você tem um entendimento pacificado de que tal tipo de atividade ou de taxa é ilegal. O município cobra, o município perde. O município, por obrigação, é obrigado a recorrer. Então gera um custo de custas para o processo e tal. E enquanto isso, o contribuinte está lá. Está lá sem receber aquilo que ele pagou indevidamente. Está sem receber. Aí ele perde de novo no segundo grau. Aí eles vão, às vezes, tentar um recurso para o STJ. Agora não, está pacificado, você tira o encargo, você tira a obrigatoriedade, porque muitas vezes havia um entendimento de que se esse procurador não recorresse, ele poderia ser responsabilizado. Falou, poxa, você não recorreu. Inclusive o processo administrativo e tal, né? Você não recorreu a uma coisa que o município podia ganhar eventualmente. Exatamente. E agora a MP autoriza as procuradorias das fazendas nacionais, né, regionais, isso reverbera para os estados e municípios do Distrito Federal também, os advogados gerais da União, tal, a não fazer esse recurso. Então, quando tiver uma decisão pacificada, isso acontece muito em ordem tributária, igual você falou, quando tiver alguma decisão ou do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, súmula vinculante, ou do STJ em recurso repetitivo, tiver isso, se não tiver nenhum fato novo, nenhum argumento novo, pode deixar de fazer recurso, inclusive de cobrar aquele tributo indevido, aquela obrigação tributária. A gente estava falando da cerveja aqui. Eu
eu faço cerveja artesanal, já fiz algumas cervejas artesanais em casa. E eu tinha a intenção de montar uma pequena cervejaria, às vezes, para tentar conciliar aqui na nossa cidade uma cervejaria artesanal com comida alemã, né? Que eu também gosto de me aventurar na cozinha, então fazer um Eisbein, fazer um Kessler, fazer umas coisinhas assim e pesquisar. Só que qual que é o problema? Hoje uma cervejaria artesanal, você precisa do registro no MAPA, que é o Ministério de Agricultura e Pecuária. Só que havia um entendimento, ainda tem esse entendimento, que é bastante interessante, que é para produtos industrializados. Se eu estou fazendo uma cerveja artesanal para servir apenas num restaurante, por que eu vou ter o registro no MAPA? Se, por exemplo, se eu for fazer um suco para vender, eu preciso do registro no MAPA. Mas se eu fizer um suco de laranja para vender no restaurante, eu não preciso do registro do MAPA, eu preciso só da vigilância sanitária. E daí o professor Candinho estava me falando aqui que um dos setores que talvez vai ser beneficiado é o da cervejaria artesanal. Com certeza, o setor da cervejaria artesanal, que é um martírio, né? Nós temos uma cervejaria artesanal aqui em Campo Mourão, né? que é muito boa, por sinal, e eu vou lá sempre que posso. Me patrocinar, né? O Rafael Menequini, ó. Então, e a gente é um martírio para você conseguir. E outra coisa, toda vez que o MAPA vem visitar, é um terrorismo que dá a impressão que vai fechar a cervejaria, né? Sim. Então, eu acho que esse setor de cervejaria artesanal, queijos, vinhos artesanais, alimentação artesanal, que é muito utilizada no mundo inteiro, não é só no Brasil não. Então eu acho que isso daí vai ser muito beneficiado por essa nova mudança de como ver o empreendedorismo. Se eu não me engano, eu vi alguma coisa que uma das metas dessa MP é coibir exatamente os exageros fiscais nesse ponto. Exatamente. Porque realmente, você falou que é o terrorismo. Quando eu vi a questão do MAPA, as exigências que eles tinham, a minha ideia era montar um negócio pequenininho. Quando eu vi que eu ia precisar de quase $500 mil para correr para falar, eu falei, então você tá louco, né? Então isso o que é? Isso daí é dar liberdade para o cidadão, dar liberdade para você que quer produzir a tua cerveja e principalmente dar liberdade para o cara que quer comprar a sua cerveja e servir num restaurante, numa lanchonete, numa festa de casamento, numa festa de aniversário. Então é liberdade, isso que é o liberalismo econômico. Ah, mas olha, o Ministério da Agricultura e da Pecuária tem que tutelar isso daí, porque senão ele vai colocar um veneno, alguma coisa que o pessoal vai passar mal com a cerveja dele. Então, você entendeu? Então, qual que é a questão? Olha, vamos facilitar o empreendedorismo nessa questão aí dos negócios de baixo risco e vamos deixar a tutela para um segundo momento, se houver necessidade. Se não houver necessidade... O pessoal que não ficou muito contente foi o pessoal de cartório também. Rapaz, até recebi uma crítica aí de um amigo que tem cartório. Mas essa questão de você ter que provar que você assinou um documento, que aquele documento é verdadeiro, pô, isso daí é uma coisa que eu acho que realmente é um dos entraves para o empreendedorismo, para a atividade econômica. É um dos entraves. Olha, tem que reconhecer por presencial, não pode ser por semelhança. É claro, tem alguns casos, por exemplo, transferência de veículos, você vai constituir uma empresa, né? Então, para evitar fraudes que prejudiquem terceiros, tudo bem, né? Então, o cartório está lá para dizer que realmente é aquela pessoa que assinou aquele contrato social, que não foi um laranja, que realmente foi aquela pessoa que assinou o recibo de transferência de um veículo. Agora, não justifica num órgão do poder público que está ali avaliando a sua documentação para você abrir um negócio, para gerar emprego e renda, você tem que ficar pedindo prova que você é você, que aquele documento é verdadeiro, né? Não tem justificativa mais para isso, né? Então eu acho que nós estamos numa fase de desburocratizar mesmo. Tem que desburocratizar. Aí também nós estamos vivendo uma revolução que começou há pouco tempo atrás, que é a revolução digital, e aí a gente tem outras tecnologias aí, questão de blockchains e outra situação que está vindo aí para trazer uma segurança e tal. Assinatura digital, né? Então, criptomoedas. Criptomoeda. Então, nós estamos vivendo. Judiciário, você que atua como advogado aí também. Hoje você já tem os processos aí, são todos digitais. Ficou mais rápido a justiça em razão disso? Muito mais rápido e muito mais ágil. E diminuiu essa questão de você ter que ir em fórum, ter que ficar aguardando o balcão, né? Então eu acho que agilizou a justiça, agilizou tanto para o jurisdicionado, como para o servidor e também para o advogado. Eu acho que agilizou para todo mundo.
né? Certo. E isso é uma tendência, eu acho que... Outro ponto que eu vi é a questão das revisões de contrato, que os juízes sempre utilizaram, e há uma previsão do valor social do contrato, cláusulas abusivas, e a MP ela vem pedir ao judiciário, porque talvez ela não possa vincular o judiciário, mas ela vem pedir ao judiciário que respeite a liberdade de acordo entre as partes. Ela traz essa questão da liberdade entre as partes, porém, ela protege, né, mais ainda do que o Código já protege, o princípio da boa-fé. E outra coisa, quando tem divergência numa cláusula contratual e o judiciário terá que levar em consideração, interpretar de uma forma mais favorável àquele que não redigiu a cláusula. Isso serve tanto para o direito do consumidor, que já existia, né? Quando o contrato de adesão tem que ser sempre interpretado em favor daquele que aderiu, mas agora existem relações empresariais que não são relações de consumo. Não são relações de consumo. Né? O consumidor não vai ser afetado por Não vai ser afetado em absolutamente nada. Traz esse princípio do consumidor, traz para as relações empresariais. Então, qual que é a visão? Proteger o pequeno empreendedor. Porque às vezes aquele que é pequeno empreendedor, ele não está com uma relação de consumo, mas ele está em situação inferior a uma grande empresa, que ele assina algum contrato, e se ele não assinar aquele contrato que a empresa apresenta para ele, ele não faz o negócio, porque o contrato é de adesão. Se ele não assinar aquele contrato que o banco traz para ele não consegue o dinheiro. Então isso tinha uma dificuldade no judiciário, porque essa relação também não era considerada relação de consumo entre empresários, era relação de meio. Então agora a AMP trouxe que essa interpretação da norma ao contrato de adesão sempre vai ser favorável ao aderente, e não aquele que instituiu aquela cláusula, né? Entendi. E também vai valer, é aquela história, a intervenção é mínima do Estado, né? Claro que isso não vai impedir de levar à apreciação do judiciário, mas se as partes se compuserem ali e fizerem um acordo, será respeitado o que as partes decidirem. Sempre. Acho que a gente conseguiu falar tudo que precisava, né? Eu acho que sim, cara. Não, eu acho acrescentar sobre esse ponto? Não, acho que foi bem legal. Acho que foi bem... A única coisa que talvez eu vou, para finalizar a discussão aqui, é que foi uma MP, uma medida provisória. Ah, sim. Ela é um ato legislativo em que o presidente edita uma lei que, na verdade, deveria ter sido feita pelo Congresso. Isso faz parte é uma ferramenta que está prevista na Constituição para que ele implemente algum tipo de política pública, e ele acaba jogando a bola para o Congresso Nacional. O que eu achei muito interessante é que, se dependesse do Congresso Nacional editar uma norma dessa, com essa discussão que você tem de negociar com oposição e com as comissões e tal, ele editando essa medida provisória, ela entrando em vigor, depois tem, qual que é o período que ela tem? Não lembro se é 90 dias. Acho que é 120 dias. Para depois o Congresso ter que decidir, de repente ela entra, dá um acerto bom, você joga bom pro Congresso. Claro. Vocês vão aprovar um negócio que está dando certo? Pois já começa a vigorar imediatamente. Essa que é... E ela joga daí a bola pro Congresso. Joga lá a bola pro Congresso. O Congresso também pode fazer alterações. Pode fazer emendas e tal. Ele já bota a engrenagem para rodar. Já bota a engrenagem para rodar. Já vai estar funcionando, para daí o Congresso dizer, não, vamos cancelar essa MP ou não. É legal, Foi uma jogada inteligente. Mas é isso aí, eu queria agradecer muito o professor Candinho, né? É especialista nessa área, atua no direito empresarial, é professor dessa disciplina de direito empresarial, está fazendo mestrado aí em direito econômico, compartilhou com nós o conhecimento que ele tem aí. Espero que vocês tenham compreendido bem. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês deixem aí nas perguntas do comentário. Eu vou procurar ele depois pessoalmente, falar, se eu não souber responder a pergunta que vocês deixarem aí no canal, eu vou lá e pergunto para ele e trago a resposta para vocês. Então é isso aí, gente. Cara. Valeu por ter acompanhado. Mais uma vez, obrigado, Candinho. Obrigado, tá? Sempre é um prazer e parabéns pelo canal. Eu acho que essa comunicação que você faz com o pessoal, com o cidadão, quem é do direito, quem não é, quem é empresário, quem é servidor, quem é empregado, eu acho que é bem válida, né? Parabéns pelo teu canal, né? Fiquei muito contente de estar aqui. Então é isso, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo aí, compartilhe, leve para as pessoas aí espalharem aí essa aula que nós tivemos aqui, para as pessoas compreenderem melhor
a questão dessa medida provisória da liberdade econômica e a gente se vê no próximo vídeo. Ó, legal.